Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregar nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 42, 49 a 56. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o esperavam. Eis que chegou um homem, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus. Rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, e que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, já não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que ninguém dissessem o que havia sucedido. Ao meditar sobre esse texto, e firmado nessa história, o Senhor nos revela através do Espírito Santo que passaremos por provações, mas a nossa fé sempre determinará nossos passos, nossas convicções, nossas certezas e nos levará a viver o sobrenatural. Pois quando agimos assim, não desistimos, mas continuamos crendo até o milagre se manifestar. Jairo estava passando por algo que nenhum pai quer passar. Viu sua filha sem uma resposta da medicina, sem nenhum remédio fazer efeito, sem nenhuma perspectiva de vida. Mas ele teve que colocar sua fé em ação. E vemos que através dele o Senhor nos ensinou alguns princípios que devemos praticar em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, Jairo foi ao encontro de Jesus. Não havia outro que poderia resolver. Não havia outro que poderia fazer. Não havia outro que poderia dar a solução. Pois, se compreendermos isso, começaremos a viver um relacionamento diário e não simplesmente um encontro momentâneo. Jairo tinha certeza disso e, após encontrá-lo, prostrou-se, clamou e chamou para entrar em sua casa. Quando temos um propósito concreto, deixamos Jesus habitar em nossa vida. Não uma visita esporádica, mas uma habitação eterna. E depois que fez tudo isso, expressou sua súplica, contando o que estava acontecendo, e que só ele poderia intervir nessa situação. E quando clamamos e dizemos o que realmente está acontecendo e o que estamos passando, confessamos que precisamos de ajuda e que sozinho não conseguimos. E vemos que Jairo creu, e através de uma fé sobrenatural, porque logo que estava falando com Jesus, veio a notícia que sua filha havia morrido e que não incomodasse mais o mestre. Mas, mesmo diante de um quadro de incredulidade, ele creu. E o próprio Jesus, ouvindo isso, dissertou as seguintes palavras: Não temas, crê somente e será salvo. Jairo, já com a certeza do que Jesus disse, deixou sua casa espiritual ser cheia dessa fé, como também deixou Jesus ir
ao encontro de sua filha em sua casa material. Mesmo num quadro de morte, a incredulidade pairava naquele lugar. Por isso Jesus mandou todos saírem, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Só ficaram Pedro, Tiago, João, Jairo e sua esposa. E quando digo isso, é que o abalo emocional diante de algo que parece não ter jeito e não ter cura, não ter solução, condiciona a fé, ou melhor, os pensamentos à incredulidade. E Jesus, com todos ali que ele separou juntos, pegou na mão da menina e ordenou: levanta-te. E ela se levantou e foi dado o que comer para ela. Hoje, você pode estar vivendo isso, mas com personagens diferentes, de uma forma diferente, com um contexto diferente, mas a mesma situação. Você foi a todo lugar, fez tudo e começou a tentar resolver só do seu jeito. E após todas as tentativas, viu que tinha que quebrar seu orgulho e ir ao encontro de Jesus, se prostrar diante dele, clamar, suplicar, contar seus medos e seus temores, reconhecer seu poder e senhorio, crer, mesmo contra a esperança, e lançar sua fé no sobrenatural. Jesus está pronto para fazer aquilo que você apresentou diante dele, mas está esperando você dizer, mas da mesma maneira que Jairo fez, sem resistência, sem medo, sem religiosidade, sem doutrinas, sem limitadores, sem usos e costumes, mas simplesmente com uma fé sobrenatural, crendo na presença gloriosa do Senhor. Jesus está dizendo para você, ou melhor, para o seu problema, sua situação, sua circunstância, seu medo, sua prisão, aquilo que está vivendo, a mesma coisa que disse para a filha de Jairo: levanta-te. Podemos assim dizer, em outras palavras, ressuscita. Aleluia! O Senhor está restaurando o seu chamado, sua fé e sua responsabilidade no reino. Creia, esse é o tempo de viver milagres. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos pelo seu amor. Obrigado por todo o seu cuidado e obrigado por permitir entregarmos, Senhor, nossas primícias a ti, estas primeiras horas, este tempo que o Senhor separou para estarmos orando, intercedendo, buscando, clamando, ouvindo a sua voz e fazendo com que o seu querer seja manifesto, renovando as nossas forças, mesmo que ainda que de uma forma, Senhor, condicionada à sua presença, ainda que o nosso corpo muitas vezes não queira responder, porque diante de todas as coisas que estão acontecendo, ou diante de todas as dores, ou diante de todas as situações, ainda muitas vezes nós temos que sair desta zona de conforto, sair desta condição cômoda para poder fazer com que a sua presença seja manifesta. Que esta fé sobrenatural venha e se manifeste, Senhor, de uma maneira que possamos entregar tudo que temos e que somos todos os dias e viver esta presença gloriosa. Viver, Senhor, estes milagres diários. Viver, Pai, na sua dependência dia após dia. Consagramos tudo que temos e que somos para que o Senhor cumpra, faça e estabeleça o seu querer. Então que ressuscite, que levante-se agora, Pai, e que em nome de Jesus, que tudo aquilo que tinha, Senhor, um parecer de morte, ou que poderia já estar, Pai, na condição de morto, que agora ressuscite, que levante-se, Senhor, e que a sua presença seja manifesta e todos vejam o seu milagre. Graças te damos, Pai. Muito obrigado, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.